O nosso palestrante do mês de setembro dispensa qualquer apresentação. É um cartão de visitas da oftalmologia nacional e internacional. Armando Crema, há muito tempo, o nome dele já extrapolou as fronteiras do Brasil, é um nome mundial, e a gente agradece muito a ele ter aceitado o nosso convite e vai nos falar sobre os avanços na cirurgia da catarata. O Armando, além de ter uma experiência enorme, ele sabe muito bem como transmitir os conhecimentos que ele tem adquirido ao longo desses anos. Armando, por favor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Almir. A gente vai começar, então, a nossa palestra. Um instantinho. Já está compartilhado aí, né? Já. Isso. Então, a gente vai falar de avanços, né, na cirurgia de catarata, né? Queria agradecer ao Almir, a Valéria e todos os outros responsáveis aí pela organização das sessões virtuais do CopaStar pelo honroso convite. Então, isso aqui é só para a gente começar. Isso aqui é um folder que eu resgatei de 1998, de cursos com ETLab e cirurgia ao vivo, que a gente organizava lá no Hospital da Piedade desde 1996, no serviço do professor Luiz Eurico Ferreira. Naquela ocasião, os grandes avanços na cirurgia eram o aparelho Prestige da AMO, com controle de surge de câmara anterior, que era uma novidade para a época, e uma das primeiras lentes intraoculares dobráveis que a gente começou a usar naquela época, que era a SI30 de silicone. A gente tinha que tomar muito cuidado para dobrar, que se tivesse molhado ela pulava, você nunca mais pegava ela, e a gente implantava aí com pinça através de uma incisão de 3,2 milímetros. Esse é um vídeo de 1996, e a gente fazia esses cursos de facomucicação lá no Hospital da Piedade desde dessa época. E como a gente está falando hoje virtualmente, né, na época a gente tinha auditório em todo o Brasil e fazia uma ideia do Vigílio Cinturion, esse simpósio oftalmológico interativo via satélite, e a gente vê aqui que eu resgatei aqui, ó, o Almir aí, ó, falando. Em abridor de lata e seguir exatamente a mesma rotina do caso anterior. Né? E naquela época... Desculpa. Naquela época a gente já discutia, né, na ocasião, os avanços de facomucicação. Se deve observação pelos cirurgiões de faco que o ultrassom, apesar de ser a mais importante, não é a única é o meu sobrinho que está falando. De energia para a quebra e muscação do núcleo. Nós podemos utilizar outras fontes de energia como segundo instrumento, muito comum nas técnicas de choque, e principalmente como o vácuo e o fluxo de aspiração. Então, desde aquela época, né, nesses mais de 25 anos que a gente faz facomucicação, as técnicas, as tecnologias completamente revolucionaram a cirurgia de catarata. Então, esse foi um período muito rico, né, excitante e bastante produtivo, que teve uma série de inovações que convergiram para transformar aquela cirurgia de catarata numa verdadeira cirurgia refrativa hoje em dia. Então, a gente vai discutir esses grandes avanços que foram importantes nesses anos todos, não só para a gente refletir como e por que isso ocorreu, mas também para a gente celebrar, né, o que eu considero hoje em dia uma era de ouro da cirurgia de catarata. Então, a primeira coisa que melhorou muito foi o cálculo da lente intraocular com os biômetros ópticos. Então, com esses biômetros, aqui é uma fórmula básica de cálculo de lente intraocular, o comprimento axial era uma medida complicada e hoje em dia a gente não tem nenhum problema em medir o comprimento axial, porque esses aparelhos, quando o cristalino tem transparência para passar a parte óptica, a nossa qualidade de visão, a qualidade do exame é perfeita no comprimento axial. O grande problema que a gente tem é no cálculo do K. Então, a gente gosta de fazer a cerototomia automatizada do Elmaster 700, topografia que a gente faz com o APD-NIDEC e o Atlas Eyes, e a tomografia de córnea que a gente faz com o Pentacam. E a gente sabe que tem um peso importante em todas as fórmulas, esse cálculo preciso do K. Então, isso aqui é só para a gente ver um paciente, onde essas medidas do poder corneano foram feitas. E a gente vê aqui que ele tinha 2 de cilindro no óculos, e quando a gente faz Peraí que não está andando. Ai, desculpa.
Aí, quando a gente faz a biomicroscopia, a gente vê que tem um olho seco importantíssimo e começa a ter variações nessa medida do K, né, que são muito pouco confiáveis. Então, esse tipo de paciente, por isso que o K é importante, hoje em dia é a maior dificuldade da gente quando faz a medida para lentes intraoculares. Então, a gente vê aqui que não tem nenhuma medida confiável, a gente certamente tem que tratar esse paciente com tudo que for possível antes de pensar em fazer uma cirurgia de catarata. Em relação às fórmulas modernas, elas têm uma precisão muito maior do que as fórmulas antigas, então a gente praticamente só utiliza fórmulas de última geração para o cálculo da lente intraocular. E isso melhorou muito, né? Porque hoje em dia não tem mais tanta dificuldade na medida do comprimento axial. Então, quando a gente vai medir a cerotometria, é importante a gente ter uma medida precisa para a gente calcular as lentes intraoculares históricas. Então, já há algum tempo que tem se dado muita relevância você medir também o K posterior, porque ele, em geral, é mais curvo e 0,3 dioptrias verticais. E isso faz com que tenha repercussão no K anterior. Então, a primeira coisa que se faz você, essas fórmulas que têm um K médio, né, a gente vê aqui que 4 de cilindro anterior, normalmente tem 5 no poder total da córnea, porque esse 0,3 vertical influencia. Se ele for contra a regra, ele diminui. Então, esse K posterior é importantíssimo da gente colocar na fórmula para a gente ter uma medida mais correta. E existe um K posterior médio que já é inserido em algumas fórmulas. Mas o que a gente gosta mesmo de medir é o K real de cada paciente, que a gente tem visto que isso é extremamente importante para melhorar a performance das medidas. Então, a gente vê aqui um trabalho que a gente está aí para publicar, que a gente vê que fizemos várias medidas, 80 medidas de K anterior e K posterior, com 3 medidas diferentes e 2 aparelhos diferentes, e a gente vê que foram bastante consistentes, que elas não são nem dependentes da lágrima, né, essas medidas, e batendo com aquelas medidas do trabalho que a gente viu anterior. Então, o astigmatismo posterior, em geral, é 0,9, a gente vê aqui 0,30, que é a média, né, que falam nos trabalhos. O nosso foi bastante confiável nos 3 aparelhos, e o eixo também, o eixo vertical. E isso daqui é importante, em vez de botar aquela média que foi proposta nas fórmulas anteriores, a gente colocar o real, porque a gente pega aqui pacientes como esse aqui, ó, que a gente tem 0,65 e 0,40, né, que está muito acima da média de 0,3 de K posterior. Isso certamente vai influenciar muito no cálculo da lente intraocular. Ou esse outro aqui, que é pior ainda, que ele tem num olho 0,66 e no outro 0,05 de K posterior. Então, fórmulas que inserem esse K posterior trazem um benefício muito grande e uma melhora no cálculo da lente intraocular, e esse é um avanço muito grande que teve. Então, aqui é só para a gente ver um exemplo, que o AOL Master 700, hoje em dia você pode medir o K posterior com ele. Então, aqui, quando a gente utilizou aquela fórmula prevendo o K posterior, sem medir ele, né, que aparece esse casinho aqui em branco, deu uma lente na fórmula de Barrett de 18,5 e um astigmatismo de 1,43. Quando a gente mede o K posterior com Pentacam, que é o que a gente gosta de fazer, e com a AOL Master 700, a gente vê que o K posterior é bem acima daquela média de 0,3. É mais ou menos 0,50 e pouco, 0,60. E aí, quando a gente joga então na fórmula que realmente leva em consideração o K medido e não o K previsto, né, que é a fórmula também de Barrett, que é a TrueK, a gente vê aqui que a lente pulou para 19,5. Então, isso aqui é extremamente importante hoje em dia, no cálculo do poder da lente intraocular, a gente medir efetivamente esse K posterior de cada paciente, porque isso vai mudar. É muito melhor do que usar o K previsível posterior, né, que é uma média de população. Então, cada um, a gente deve medir o K posterior, faz com que a gente tenha realmente um cálculo muito mais preciso de lentes intraocular. Presbiopia, a gente sabe que é perda gradual da amplitude de acomodação relacionada com a idade depois de 40 anos. E tem esse conceito, hoje em dia, de síndrome de cristalino disfuncional, que teria 4 estágios. Começa com 40 anos com perda progressiva de visão de perto, depois de 50 a 60 anos o cristalino começa a ficar amarelo e opaco, e já você começa a ter aberrações e perda de qualidade de visão, até que você realmente passa a ter catarata com perda de visão mesmo. Antes era só de qualidade,
e depois de visão. Então, essa síndrome desse cristalino disfuncional que fez com que fosse proposto, né, um nome como essa Prelex, que é a cirurgia da extração do cristalino com finalidade refrativa. Principalmente se a gente for operar os pacientes nessa faixa etária aqui, pensando mais numa cirurgia refrativa de cristalino do que de cirurgia de catarata. Então, aqui é só para a gente ver esse paciente aqui de 51 anos, feminino, que tinha 2,25 em cada olho e 20/20 de visão e veio para operar com a gente. Então, muitas vezes a gente pensa em fazer uma cirurgia de córnea, mas quando a gente mede as aberrações do olho, que esse aqui é um exame muito legal, que é o OPD, a gente vê que as aberrações totais são altas, né? Que a gente vê que, inclusive, borra aqui a escala de Snellen, que seria o que esse paciente enxerga. Quando a gente separa o que é aberração de córnea e o que é aberração interna de cristalino, a gente vê que as aberrações corneanas são baixas, quase não está borrado ali a tabela de Snellen. Todas as aberrações do paciente são aberrações internas, né? Que a gente vê aqui que está tudo borrado. Então, esse tipo de paciente que a gente já vê que está começando a ter uma opacificação de cristalino, que está prejudicando a qualidade de visão, para que a gente vai fazer uma cirurgia refrativa de córnea? É muito mais indicado você fazer a extração do cristalino, mesmo ele estando transparente, com 20/20 de visão, porque ele perdeu muita qualidade de visão relacionada com cristalino. Então, a gente vê aqui que isso aqui seria aquela síndrome de cristalino disfuncional no estágio 2, paciente de 50 a 60 anos, que apesar de ter visão 20/20, ele tem uma qualidade ruim porque tem aberração e perda de qualidade de visão. Então, se a gente vai fazer uma cirurgia refrativa nesse paciente, a gente tem que fazer intraocular. Então, a gente fez a extração do cristalino, que algumas pessoas chamam de Prelex, implantou na época uma Restore mais 3 e o paciente ficou com 20/20 alta 1 sem correção, bastante satisfeito. Então, isso aqui é um conceito novo que a gente tem começado a operar cada vez mais cedo os pacientes, também pensando numa finalidade refrativa. Os viscoelásticos, né, é importantíssimo isso daqui, porque melhorou muito. Hoje em dia, a gente sabe que tem essa divisão de viscoelástico coesivo, onde ele é facilmente aspirado, e daqueles dispersivos, que eles ficam mais presos no endotélio, porque eles são moléculas curtas, né? E a gente gosta de fazer essa técnica de soft shell de ácido 9, que a gente acha que é uma evolução que teve também na cirurgia, que a gente coloca primeiro o viscoelástico dispersivo, aquele que fica mais retido durante a faco, durante o procedimento, e embaixo dele a gente bota o viscoelástico coesivo, que vai empurrar aquele dispersivo para a córnea, né? Fazendo com que ele fique lá durante todo o procedimento. Então, isso aqui é realmente um avanço muito grande que teve em cirurgia de catarata, porque a gente consegue proteger melhor o endotélio. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia, é um trabalho que a gente fez em 1997, onde utilizava metilose a 2%, que a gente perdia 14% de células endoteliais no espaço de 3 meses. A gente repetiu mais ou menos o mesmo trabalho aqui em 2007, e a gente vê que usando a soft shell e obviamente, um viscoelástico de qualidade melhor, caiu para 4,5%. Então, se a gente está operando pacientes mais precocemente, a gente sabe que a gente tem uma perda fisiológica no ano 0,56, é extremamente importante fazer uma técnica que você realmente melhore a qualidade do seu endotélio. Hoje em dia, a gente deve perder muito menos, porque melhoraram mais ainda as técnicas, e a gente ainda tem o laser de fento segundo. Então, isso aqui é só para mostrar, na época, um paciente desse, com uma síndrome endotelial iridocorneana, tinha 854 células, uma paquimetria boa, e que o outro olho já tinha sido submetido a um transplante de córnea junto com a facoemulsificação. A gente partiu direto só para a cirurgia de faco, não indicamos o transplante, apesar de muito poucas células, e a gente vê aqui que o resultado, né, a gente inclusive tirou aquelas porções de íris que estavam encostando no endotélio, e o paciente está até hoje com a sua córnea mantida, com a visão muito boa, principalmente porque a gente utilizou essa soft shell e técnicas de faco que utiliza pouca energia ultrassônica. O azul de tripano também é um avanço muito grande, que antigamente a gente ficava às cegas quando fazia casos como esse. Então, a gente, em geral, faz duas técnicas. A primeira é uma em caracol, quando a gente vê que não tem muita pressão dentro do saco capsular, a gente vê que não saiu muito córtex, então a gente vai fazendo como se fosse um caracol, aumentando gradativamente, ou então na de baixo, quando tem muita pressão, a gente faz uma capsulotomia pequenininha, e depois aspira aquele córtex que está fazendo com que tenha uma hipertensão dentro do saco capsular,
né? Então, na parte de cima da esquerda, a gente fez essa tipo em caracol, e na outra a gente aspira, irriga e aspira todo aquele córtex que estava fazendo esse saco capsular intenso, e depois a gente aumenta, né? Então, se a gente não tivesse, antigamente a gente operava sem azul tripano, seria praticamente impossível fazer isso nesse tipo de situação. Então, é um avanço bastante importante o azul tripano. Falando de aparelhos, esses dois tipos de liberação de energia ultrassônica, oscilatória e o torsional, eles são extremamente importantes para a gente gastar menos energia ultrassônica, porque eles fazem com que a gente tenha muito menos ricocheteamento do núcleo do que quando a gente utiliza o ultrassom longitudinal. Então, como eles são oscilatório de lado e o outro é um movimento pendular, a gente tem pouco ricocheteamento. Isso faz com que a gente tenha uma facomificação mais segura. Então, a gente vê aqui em câmara lenta o oscilatório e o torsional, a gente vê que não tem praticamente ricocheteamento do núcleo na câmara anterior, porque quando a gente utiliza o ultrassom longitudinal, cada tiro que ele dá, ele joga o núcleo para longe e a aspiração traz para perto. Então, quando usa o torsional ou o oscilatório, a gente praticamente não tem como é que sai desse alteração, e a gente, em geral, tem córneas mais... Eu vou abrir. Em geral, a gente tem córneas mais transparentes, como esse caso aqui de baixo, que era, inclusive, pós-transplante de córnea. Outro avanço importantíssimo que teve nesse tempo é a pressão intraocular programada que a gente tem no Centurion. Então, antigamente, a gente levantava ou abaixava a garrafa de líquido, e hoje em dia a gente estipula uma pressão que a gente quer que corresponde àquela garrafa de líquido. Então, a gente não precisa levanta a garrafa, abaixa a garrafa, conforme o tipo de paciente, inclusive. Então, a gente vê aqui dois pacientes que a gente utiliza o mesmo parâmetro de aspiração, né, os mesmos parâmetros, e de irrigação. Um paciente automíope, que a gente deveria utilizar, se fosse num aparelho normal, menos parâmetros de aspiração, e um alto hipermétrio, que a gente deveria aumentar muito a garrafa. Então, a gente utiliza sempre a mesma coisa, né, numa cirurgia totalmente automatizada, que faz com que seja muito mais seguro para o paciente e mais fácil para a gente, porque a gente não tem que estar regulando e desregulando conforme o olho o que a gente vai utilizar de irrigação e de parâmetros de aspiração. Outro avanço importante são esses dilatadores pupilares. Hoje em dia tem aqui, inclusive, brasileiro lá do Canabrava, mas a gente gosta de utilizar esse de Maliugin. Então, a gente vê aqui um paciente que tem uma pupila pequena, que não dilata. A gente gosta de utilizar esse tipo de anel, porque a gente vai ver que depois que a gente acaba a cirurgia, a pupila está praticamente da mesma forma que estava no pré-operatório. Então, ele mantém uma boa midríase aí de uns 5 e poucos, 6 milímetros, permite que a gente faça toda a cirurgia de faco sem muitos problemas. E aí a gente vê no final, já com a lente implantada, desenganchar ele é bastante tranquilo, sempre com bastante proteção endotelial. A gente pega de novo um injetor, vai puxando para fora. Então, isso permite que a gente faça em pupilas muito pequenas e tem a vantagem em relação aos outros métodos que, em geral, a pupila continua redondinha, ela não deforma tanto no pós-operatório do que se a gente fizesse outros métodos de dilatação pupilar. Então, a gente vê aqui no pós-operatório que ficou com a pupila bem boa, praticamente não é uma pupila irregular, que com outras técnicas, como por exemplo, um stretching de íris, a gente teria ela totalmente irregular. Outro avanço que a gente considera importante é o laser de Fento II, que começou aqui em 2009, já com esse trabalho de Zoltán Nagy. Hoje em dia a gente tem um livro aqui do CBO muito bom que discute todo tipo de laser utilizado em oftalmologia, inclusive o laser de Fento II. E é muito discutível se o laser realmente traz benefício para o paciente ou não. Então, é uma coisa que ainda não tem uma evidência científica tão forte para dizer vale a pena ou não vale a pena fazer o laser. Só que a gente vê que todos esses trabalhos aqui, que são revisões de literaturas, não teve muita diferença nos resultados refrativos e visuais, que é o que o laser se propõe por fazer uma capsulotomia bem perfeita. E ainda eles dizem que teria que demonstrar o seu custo-benefício para o paciente, já que é uma situação que o paciente tem que pagar bastante. Só que, veja bem, todas essas revisões de literatura mostraram que não teve diferença na taxa de complicação,
que é extremamente importante. Uma técnica nova, geralmente, a gente tem muito mais complicação do que aquela que você está habituado a fazer. Capsulotomias são mais regulares, gasta menos tempo de ultrassom, menos edema de córnea e uma recuperação de visão mais rápida nas primeiras 24 horas e menos perda de células endoteliais. Então, mesmo ainda não tendo a evidência científica em tudo que a gente quer do laser, tem bastante benefício e a gente gosta de fazer, ainda acredita muito neles. Então, apesar do custo, é uma técnica bem mais reprodutiva e tem todas essas vantagens. Inclusive, a gente vai ver que para casos especiais, ele ajuda muito. E, certamente, daqui a um tempo, já tem 3 lentes no mercado que são de fixação na capsulotomia. Isso aqui eu acho que vai revolucionar a cirurgia de catarata quando realmente tiver uma lente bem popular e boa para você de botar dentro do saco capsular, mas que tem algum sistema de fixação no capsulotomia anterior. Então, a nossa rotina sempre é fazer esse padrão de cubos. Quando a gente tem algum tipo de problema que a gente quer manusear pouco núcleo, a gente faz esse padrão de cruz. E, eventualmente, numa polar posterior, a gente faz um padrão de vários semicírculos. Então, aqui é só para a gente ver que já foi aplicado o laser. Então, a gente faz a técnica habitual de Phacoshop, para quebrar exatamente a mesma coisa. E como tem esses microcubos aí de 200 micras, que foram já emulsificados pelo laser, a gente gasta muito menos energia ultrassônica. Então, gasta pelo menos 40% ou 50% menos de energia ultrassônica do que a gente gasta com a técnica tradicional. E isso é bom para o olho. Então, isso aqui a gente tinha dificuldade em aspirar o córtex, então a técnica que a gente desenvolveu aí com o Boyanovsky e com o Jonathan Lake, que inclusive ganhamos o prêmio na ASCAS, que a gente faz uma outra hidrodissecção no final da aspiração do núcleo para liberar o córtex, e dessa forma ele sai facilmente. Essa é uma etapa muito difícil de fazer, porque esse córtex ficava mais aderido, e isso aqui resolveu bastante o problema. Então, aqui só para a gente ter uma ideia de um paciente com muito poucas células e com uma RK prévia. Tinha 900 células, apesar de uma paquimetria boa de 532. A gente vê aqui os microcubos aplicados, são microcubos de 300 micras, e a RK anterior. E o final da cirurgia com uma lente monofocal, a gente vê toda aquela córnea gutata, que o paciente tem, uma distrofia endotelial importantíssima. E a gente vê aqui, no primeiro dia, ainda tem essas marquinhas do laser, da sucção do laser. A gente sempre gosta de dar um ponto nesse tipo de paciente. A gente vê que não tem praticamente edema de córnea nenhum. Então, realmente traz um potencial de trazer bastante benefício para o paciente que a gente submete à cirurgia de catarata. Casos especiais também são importantes. Então, a gente autohipermetropia, pós-transplante de córnea, porque economiza endotélio, catarata branca, porque faz a capsulotomia sem precisar de azultripã de uma forma bem consistente, polar posterior, com essa técnica de fentodelineação do Vazavada, que já mostrou que é muito mais eficiente do que as outras para fazer em polar posterior, gutata, Fuchs, pós-RK, como aquele paciente, e até lentes intraoculares opacas, que o laser também corta. Então, tem várias indicações em casos especiais. O que a gente gosta mesmo de utilizar nesse paciente com subluxação, que em vez de fazer aquele padrão de cubos, a gente faz essa cruz, porque dessa forma a gente consegue fazer uma fratura muito mais fácil desse paciente que já tem uma zônula frágil. Então, a gente faz a capsulotomia, que é dificílimo em paciente subluxado, e já quebra ele em 4, o que também é muito difícil fazer da forma manual, da forma tradicional. Então, aqui é só para a gente ver 2 extremos, esse paciente de 14 anos com catarata traumática, uma subluxação importantíssima nasal, que a gente vê que já fez a capsulotomia nessa cápsula muito elástica. Então, fazer uma capsulotomia manual nesse tipo de paciente é praticamente impossível, é dificílimo, e demora muito tempo e imprevisível de que seja feita com sucesso. Aí, com laser, é bem tranquilo. Então, possibilitou que a gente, inclusive, colocasse um anel capsular de Cione com fixação, e aí o resultado final. Outra grande inovação foram esses anéis endocapsulares, que a gente gosta de utilizar muito quando tem alguma suspeita de subluxação ou subluxação aparente. Então, a gente vê aqui o final da cirurgia, uma recuperação bem importante, mantendo o saco capsular, que muitas vezes a gente provavelmente teria que tirar tudo aqui, trazendo benefício grande para esse tipo de paciente. E esse outro aqui, com 56 anos, com Marfan com a catarata duríssima, alto míope com síndrome de Marfan. Aqui a gente vê o pré-operatório dos 2 olhos,
Então, a gente vê que a gente consegue descentrar a aplicação para colocar em cima da subluxação, tanto da capsulotomia quanto da aplicação do laser, que eu já falei que a gente gosta de fazer essa cruz em vez de fazer o microcubos, porque aqui a gente quer ter facilidade de quebra. E a gente vê aqui, já com a capsulotomia feita, é só tirar ela, né? Seria muito difícil fazer um cristalino subluxado. E o cristalino já está, apesar de a gente ter que fazer ainda um chope, praticamente quebrado em 4 pedaços. Então, isso ajuda muito, né? Talvez fosse muito difícil fazer nesse paciente, fazer a facomulsificação. A gente colocou um anel endocapsular para fixar melhor. A gente vê que está muito bem centrado, com a capsulotomia perfeita. Seria muito difícil fazer nesse tipo de paciente com subluxação, e aí o pós-operatório dos 2 olhos. Quando a gente vai fazer a cirurgia de catarata, né, a gente melhorou muito hoje em dia a cirurgia, então é uma cirurgia refrativa. Então a gente quer fazer com que o paciente corrija longe, perto, intermediário, todas elas, né? E a gente tem um alvo refracional. Muitas vezes a gente faz com um olho de longe, um olho de perto, e vários tipos de implantes que tem para correção de presbiopia. Então, esses são os avanços muito grandes que tiveram, né? Porque a gente tem hoje em dia lentes monofocais para fazer monovisão inteira ou mínimo monovisão, lentes intraoculares excelentes, né? Para colocar no saco capsular, monofocais. A gente tem uma classificação nova dessa lente Tecnis iHense, que é uma monofocal plus, que a gente vai explicar para vocês o que é isso. A gente tem várias lentes EDOF, que é de profundidade de foco estendido. A gente tem as multifocais tradicionais, a gente tem as trifocais, e hoje em dia já tem também uma lente que combina essa tecnologia multifocal com tecnologia de profundidade de foco estendido. Então, a gente tem uma gama muito grande para poder escolher para aquele tipo de paciente qual que é o melhor tipo de lente para ele ter uma correção mais adequada do seu erro refracional. Então, a gente vê aqui que tem todas essas lentes. Cada uma delas tem uma curva de defocus diferente, que a gente vai explicar mais ou menos o que é. A gente tem que tentar entender o que é cada uma para trazer o melhor tipo de implante para cada paciente, né? Umas dão mais halos e glare do que as outras, e também perde um pouquinho de contraste. Então, a gente tem que saber bem desses implantes para poder indicar o que é melhor para cada paciente. Isso aqui é só para a gente ver um outro trabalho que a gente está publicando, que o César Mota mandou para o prêmio Varilux, que a gente vê aqui que é um grupo de Restore mais 2,5 nos 2 olhos, que é uma lente que só dá visão intermediária, e no outro uma combinação de Restore 2,5 com Restore mais 3. Então a gente vê aqui que a Restore 2,5, isso aqui é uma curva de defocus, a visão de perto, que seria aqui a 3, ela não é tão boa igual essa daqui. Então esse daqui é um gráfico que mostra que o 0 é o 20/20, porque isso aqui é uma visão logmark, ao contrário. Então, o 0 é 20/20. Aqui, 0 é longe e 3 é 30 centímetros. Então, a gente vê que a performance dela é muito boa aqui, ó, perto de 20/20, perto de 20/20 no intermediário. Mas, quando chega perto, essa vermelha aqui, que é 2,5 nos 2 olhos, perde, e a combinação ganha bastante com a visão intermediária. Então, a gente tem vários tipos de situações que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de visão dos nossos pacientes. E o que faz diferenciar esse tipo da lente ser mais 2, mais 3, é o tamanho e a altura daqueles anéis difrativos que ela tem. Então, quanto menor o tamanho do anel, mais adição a lente tem. Quanto maior o tamanho do anel, menos adição ela tem. E, além disso, também a altura influencia, porque quanto mais alto o anel, como nesse aqui, a gente tem mais energia para perto. E aí vai perdendo energia conforme vai chegando para a periferia da lente, porque quanto mais baixo, mais energia para longe. Então, conforme o tipo de lente, a gente vai ter várias indicações melhores. Mas o que é importante de saber disso aqui tudo, que isso aqui era uma lente bifocal, com mais adição ou menos adição. Então, as lentes Tecnis multifocais, elas têm várias adições. Tem de mais 4, mais 3,25, mais 2,75, porque ela mexe naquela altura dos anéis difrativos para conseguir fazer essa distância focal ser diferente. Mas só que hoje em dia a gente tem as lentes trifocais, né, que foram lançadas em 2011 com esse trabalho do Gatinel, com a lente Physiol, que o que ela faz? Ela pega aquela lente que tem mais poder de adição, né, que é aquela que tem o tamanho do anel menor, pega aquela lente que tem menos poder de adição,
as duas bifocais e junta o desenho das duas numa só. Então, com isso, a gente tem trifocalidade, que a gente tem outras, não tem só aquele foco longe, foco perto, a gente tem um terceiro foco, né, que em geral é o foco intermediário que essas lentes dão. Então, isso aqui realmente foi uma revolução no tipo de lente intraocular multifocal, porque trouxe essa visão intermediária que as outras lentes não dariam. Isso a gente sabe que é extremamente importante para a gente no dia a dia nosso, né, essa visão intermediária. Então, a gente tem aqui no nosso mercado, a Physiol, ela saiu, mas parece que vai voltar, mas a gente até já implantou. Tem a Zeiss, tem a Panoptix e tem a Rainer trifocal. Então, tem 4 lentes no mercado, cada uma com as suas características. O que faz a diferenciação é que elas têm distância focal intermediária diferente. A Physiol a 75, a da Zeiss a 80 e a Panoptix a 60 centímetros. Então, a gente tem a visão de longe, tem a visão a 30 centímetros e, dependendo da lente, tem uma visão a 60 centímetros, a 80 ou a 75, que ajuda muito, né? Porque essa visão intermediária é bastante importante. Assim que é só para a gente ver como funciona isso, que é a curva de defocos. Então, aqui no 0, a gente corrige toda a visão de longe e mede a visão de longe. E a gente vai adicionando lentes negativas para o paciente, né? E vai dando as outras visões. Então, aqui, quando coloca uma lente de -3, seria o ponto focal de 33 centímetros. Então, isso aqui é uma lente monofocal, que o paciente enxerga bem de longe, e aí, conforme vai ficando para perto, ele perde totalmente a qualidade de visão. Então, 0 seria longe, aqui no 30 o perto, e tudo isso aqui o intermediário. Quando a gente vê aqui uma curva daquela bifocal tradicional, como aquela que a gente mostrou da Tecnis, a visão de longe ela é ótima. Então, você corrige a visão de longe e mede quanto que é lá. Vai adicionando em cima dessa refração para longe graus negativos e você vai formando a curva de defocos. Quando você coloca 3, ela também tem uma performance muito boa para perto. Então, uma lente que tem visão boa de longe, boa visão de perto. Mas tem esse degrau aqui, ó. Então, isso aqui é um vale que a pessoa não enxerga nada fora de 30 centímetros e fora lá da distância de longe, que incomoda muito o paciente porque não tem visão intermediária. Então, aí que vieram essas lentes trifocais melhorar muito, porque criou, né, uma visão melhor nessa parte intermediária, mantendo bem o longe, mantendo bem o perto. Então, isso aqui trouxe um benefício muito grande. A gente praticamente só implanta lente trifocal quando a gente quer corrigir presbiopia. A gente não gosta mais de implantar nenhum tipo outro de implante bifocal. A gente tem também outras como a Telisa e a Fine Vision. Então, o amarelo aqui é a Panoptix e essa verde e a azul é a Telisa. Então, a gente vê que a melhor visão da Panoptix é aqui mais perto um pouquinho, que é 60 centímetros, e das outras duas é perto do 80. Né? Então, isso aqui varia um pouquinho, mas todas elas dão uma visão intermediária muito boa em relação àquelas lentes bifocais, por isso que é muito melhor implantar lente trifocal do que as outras. Então, normalmente a Fine Vision é 75, a trifocal das Zeiss é 80 e a Panoptix a 60. E a gente tem também as lentes de profundidade de foco estendido, que são as lentes EDOF. Então, tem no mercado europeu várias dessas aqui. A gente só tem a Symphony, a Zeiss, a Telara, e agora está chegando a lente, a Christoph Vivid da Alcon, que está para ser lançada, e só não lançaram ainda por causa da pandemia. Então, o que faz essa diferença? A gente vê aqui, ó, que o que classifica uma lente intraocular como profundidade de foco estendido, segundo a Academia Americana de Oftalmologia, é você ter uma visão intermediária, né, de 0,2 logmar, ou seja, 20, 30, 32. Aqui nesse ponto focal de 1,5, que seria o intermediário. Então, a gente pega aqui esse ponto focal de 1,5, a pessoa tinha que ter essa visão aqui de 20, 32 aqui, que corresponde a essa linha aqui. Então, essa aqui é uma lente monofocal, né, obviamente que ela não tem visão nenhuma nesse ponto aqui intermediário. Quando a gente pega, por exemplo, as lentes trifocais, a gente vê aqui que longe está aqui, esse aqui seria aquele ponto focal, também não enxerga nessa parte aqui, ó. Também igual para classificar essa lente como uma lente de foco estendido. Já quando a gente coloca a lente Symphony, que é essa lente nova, a gente vê que tem essa visão aqui intermediária muito boa, né? E por isso que ela é classificada como de foco estendido. Mas, em compensação, ela vai perdendo qualidade de visão de perto.
né? Então, isso aqui que faz ela ser de foco estendido. E a gente tem hoje em dia também a lente Vivid, que está chegando no mercado, que é essa daqui, que ela é uma tecnologia um pouquinho diferente, ela não tem anéis difrativos, é só uma elevação central, que vai dar essa visão intermediária, fazendo com que ela seja uma lente de profundidade de foco estendido, e como ela não tem aqueles halos difrativos das outras, ela vai dar muito menos glare e difusão de luz à noite do que aquelas outras lentes, apesar de dar menos do que uma trifocal, ela também dão. A outra lente, essa Tecnis Ihense, que ela é classificada, em vez de ser trifocal, né, ou multifocal, em vez de ser de profundidade de foco estendido, ela tem uma classificação de monofocal plus. Então, a gente vai ver aqui que ela tem um desenho diferente, que faz com que tenha uma aberração esférica central, mas que quando a gente faz aqui aquela curva de defocus, ela aqui está ao contrário, aqui é o zero que é longe, aqui que é o perto, ela não chega a ter uma visão melhor aqui no 1,5. Então, ela não pode ser classificada como uma lente de profundidade de foco estendido, ela é classificada como uma lente monofocal plus. Então, essas são lentes que essa aqui já está no mercado, né? A Vivid da Alcon ainda não, vai chegar, mas são lentes novas que, dependendo do tipo de paciente, a gente vai poder indicar, já que ela tem um funcionamento de monofocal, mas com plus de dar alguma visão melhor nessa parte toda intermediária aqui, o que vai ajudar bastante os pacientes. Então, provavelmente, a gente daqui a pouco não vai estar nem mais utilizando lente monofocal. Ou vai ser esse tipo de lente, ou vai ser uma lente de correção de presbiopia. E a lente Synergy, que a gente já tem alguma experiência, que ela tem ela melhora as aberrações cromáticas, o que melhora um pouco a qualidade de visão. E a gente vê aqui na curva de defocus dela, que a multifocal mais 4 é essa daqui, né? E a multifocal mais 4 é essa daqui, ó. Tem a visão boa de longe, uma visão boa de perto com esse vale. Já a lente ideal seria essa curva aqui, ó. Né? A Symphony que a gente viu, ela é de profundidade de foco estendido, tem a visão boa intermediária, mas não tem perto. A outra não tem intermediária, mas tem perto. Então, o que fez essa lente Synergy, ela misturou as duas tecnologias. Então, ela tem uma curva de defocus, que é essa azul aqui, ó, muito melhor do que uma lente de adição de mais 4, que não tem o intermediário, ou do que a de profundidade de foco estendido, que não tem o perto. Então, misturando as duas tecnologias, ela fez uma lente um pouco mais uniforme. E a gente tem aqui, essa aqui é o primeiro implante que a gente fez, a gente vê que realmente a curva de defocus dela, longe e perto, ela mantém uma qualidade de visão boa em todas as distâncias, quando comparadas com outros tipos de lente. Então, é um implante que realmente também vem aí acrescentar bastante no nosso arsenal. E amanhã a gente, por acaso, se vocês quiserem entrar no Oftalmo Rio, vai ter uma aula do Celso Buenaus falando da evolução dessas lentes, em especial dessa lente Synergy. Outra coisa importantíssima, quando a gente vai implantar qualquer tipo de lente, é corrigir o astigmatismo, né? Então, hoje em dia, não tem como a gente deixar o paciente com cilindro. Muito eventualmente, se o paciente tem um cilindro a 90 e está habituado com aquela visão sem óculos, a gente deixa esse paciente com cilindro a 90, mas, em geral, a gente corrige todos, né? Porque a gente sabe que quando a gente corrige 100% do astigmatismo, o potencial de visão é 20/20. Se a gente deixa meio grau, vai cair para 20/25. Se a gente deixa 1 grau de cilindro, a visão dele vai para 20/40. Então, cai muito a qualidade de visão, né, quando a gente não corrige o astigmatismo, principalmente nas lentes multifocais. A gente vê aqui que a população que tem cilindro com mais de uma dioptria é grande, mais de 36% das pessoas têm, e com mais de meia dioptria, 73%. Então, quando a gente utiliza a lente de correção de presbiopia, a gente tem que pelo menos corrigir qualquer cilindro residual que o paciente tenha o máximo que der. E para isso a gente tem as lentes tóricas, né, que traz muita vantagem, não só quando ela é monofocal, mas também quando ela é para correção de presbiopia. Então, a gente, para ter sucesso com elas, né, a gente tem que calcular preciso o grau de toricidade, calcular precisamente o meridiano a ser corrigido, fazer uma microincisão para não induzir astigmatismo, fazer uma capsulotomia igual essa que cubra toda a parte óptica da lente para ela não se deslocar, aspirar o viscoelástico atrás da lente para ela não se deslocar no pós-operatório, posicioná-la corretamente no meridiano que vai ser calculado, né, para colocar,
e você tem uma lente que seja muito estável dentro do saco capsular. A gente sabe que tem lentes mais estáveis, né, e lentes menos estáveis. A gente tem que procurar aquela que é mais estável para poder implantar dentro do saco capsular. E a gente vai falar um pouquinho de como que a gente tem melhorado esse posicionamento correto da lente durante a cirurgia. Então, você calcula onde vai colocar, mas na hora da cirurgia você tem que colocá-la corretamente. Isso aqui é só para a gente ver uma cirurgia de uma Restore T5, né, que a gente fazia na época aí a marcação manual, já foi com laser de fento segundo. Então, a gente marcou o meridiano aqui vertical e o meridiano horizontal, coloca a lente, aspira o viscoelástico atrás dela e posiciona ela. Ela vai ser colocada aqui a 90, que era o meridiano mais curvo do paciente para ser corrigido numa lente Restore multifocal. Então, a gente vê que tem que aspirar atrás da lente, porque senão ela roda no pós-operatório. Tem que colocar ela, posicionar bem em cima daquele de onde estava calculado, e a gente vê aí que ela foi posicionada a 90, né, e bem centralizada, a cirurgia está perfeita. E só que a gente sabe, né, por isso que a gente fez aquelas marcações naquele paciente, que quando o paciente deita, o olho gira, tem uma ciclotorção. Então, isso aqui é só para a gente ver uma ciclotorção com laser de fento segundo, que ele consegue marcar de 9 graus. Né? Então, na hora de aplicação do laser, ele consegue compensar esses 9 graus e fazer, por exemplo, as incisões exatamente no meridiano que a gente quer, e que é importante. Então, quando a gente vai implantar a lente tórica, a gente tem duas fontes de erro quando a gente marca manualmente. Primeiro, quando a gente vai marcar com o paciente sentado. Nunca o paciente está olhando direito, às vezes ele pisca, né, e dá certo. E depois a gente tem que transformar aquela marcação para o meridiano que a gente vai corrigir com o paciente deitado. Então, a gente tem duas fontes de erro. Isso não acontece quando a gente tem a marcação digital, né, que o paciente tira uma foto com ele sentado, isso vai para o centro cirúrgico e lá você tem todas as marcações que você quer seguindo o guia daquele aparelho. Outras fontes de erro, que todas essas marcas são de 5 graus, elas não são de 1 em 1 grau. E, eventualmente, a gente borra. Então, a gente nunca sabe, estão botando a 90, 91, 92, não sabe exatamente qual é o meridiano. E quando a gente tem a marcação digital, a gente coloca exatamente de 1 em 1 aonde a gente quer. Isso faz com que realmente traga maior precisão. Já está mostrado na literatura que aí mais ou menos 16% a 20% de melhoras em resultados com lente tórica quando a marcação é digital em relação ao manual. A gente tem 3 sistemas no mercado, o Varian da Alcon, o Callisto da Zeiss e o IOL Compass da Leica. Todos eles têm uma unidade que mede o olho com o paciente sentado, tem um software que calcula onde que vai posicionar o melhor posicionamento da lente e está acoplado nos microscópios e, no caso do Varian, também no LensX. E isso faz com que realmente a gente evite, né, tem a possibilidade de enviar diretamente o plano cirúrgico para o centro cirúrgico, que vai tudo via computador. A gente certamente tem menos erros de transcrição clínica centro cirúrgico, que é uma coisa que pode acontecer. Às vezes você fala, vou botar a lente a 90, chega lá, não era nada a 90, né? Então a gente melhora muito. Então a gente tem experiência com o Callisto da Zeiss, mas a gente vai, e o Varian, e a gente vai falar basicamente do sistema Varian de imagem. Então a primeira coisa que ele tem, ele registra aquele paciente. Então, seguindo os vasos do limbo, ele vai sempre ter um registro do paciente. Foi uma medida pré-operatória e na hora da cirurgia, ele só vai reconhecer se for o olho direito da Dona Maria. Se for qualquer outro olho, se for outro olho ou se for outro paciente, ele não reconhece. Então, isso é bastante importante, porque dá bastante segurança para a cirurgia. Então, aqui é só para a gente ver que é o reconhecimento, ele diz que já reconheceu, e a partir daí a gente começa a cirurgia com esse registro da imagem de referência. Ele tem marcadores para posicionar exatamente a incisão, compensando a ciclotorção. Isso é importante para cálculo de lente intraocular. Ele tem também marcador para você fazer uma capsulotomia manual perfeita, né, circular, do tamanho que você quer e centralizada aonde você quer. Isso também é muito importante para um sucesso da lente intraocular a ser implantado. Ele também tem acoplado ao Centurion a quantidade de CDE que você está utilizando durante a cirurgia. Então, normalmente, a gente fica menos afoito no pedal, porque a gente está vendo aquele CDE ali na tela constantemente. E, eventualmente, se passa muito de CDE, você para, põe mais viscoelástico, não precisa estar perguntando para a instrumentadora, porque você tem na tela tudo o que está acontecendo em relação à quantidade de energia ultrassônica que você está utilizando. E, obviamente, o mais interessante é que ele ajuda no posicionamento correto da lente calculada conforme o pré-operatório de 1 em 1 grau,
né? Isso faz com que realmente a cirurgia se torne muito mais precisa. E ainda tem um sistema aqui que você pode alinhar o posicionamento de uma lente multifocal, trifocal, do que você quiser, né? Com lente de correção de presbiopia, ou no eixo de visão, ou no centro da pupila, o que também faz melhorar um pouco o nosso resultado visual. E o outro sistema que a gente quer falar é da aberrometria intraoperatória. Então, essa aberrometria, ela faz a aberrometria porque faz uma refração intraoperatória do paciente. Então, isso também faz melhorar os resultados e dá muita segurança para a gente. Então, a gente vê aqui que em 2015, em Barcelona, o Warren Hill mostrou que somente 2% dos cirurgiões de catarata no mundo alcançam em 90% dos pacientes mais ou meio do que você quer do seu alvo refracional. Então, não é uma cirurgia refrativa, isso tem que melhorar muito, né? E a gente vê aqui nesse trabalho de 32 mil casos do Cione, que teve uma melhora de 9%, né, na previsão de melhorar o grau quando você utiliza a aberrometria. Então, é um exame a mais que vai trazer também benefício para a gente tentar não errar e trazer todos os pacientes que a gente opera para um máximo de erro de mais ou menos meio, que é o que a gente quer. Então, o que ele faz? Ele faz é como se fosse um autorrefrator, né, com o paciente afásico. Então, quando a gente tira toda o cristalino, tira o córtex, aspira o córtex, a gente mede o poder esférico da lente e o poder cilíndrico da lente. Então, a gente vê aqui que, por exemplo, nesse paciente, a gente tinha programado de colocar uma lente 18 panoptics, né, trifocal. E a gente vê que uma lente 18 me daria menos 0,23 de refração residual. Se eu colocasse a 17,5, eu vou ter 0,08. É muito pouco isso, mas num leque muito grande de pacientes, faz com que realmente traga a diferença. Então, aqui a gente implantou a 17,5 e certamente o resultado vai ser melhor do que se a gente colocar 18. A gente vai ter cada vez mais precisão no implante da lente. E aqui um outro caso, que a lente programada no grau esférico era 21, né? Então bateu certinho com o que o Varian deu, era 21 para menos 0,09, foi o cálculo, com a fórmula de Barrett, e deu 21 para 0,05. Só que quando a gente faz a toricidade, a gente tinha programado de colocar uma T2. Então a gente vê que a T2 sobrava 0,41 de cilindro a 65. Se a gente colocasse uma T40, passava o 0,40 para o outro meridiano. E a lente ideal é essa TF30, que foi a lente implantada. Então, com isso, a gente consegue ter mais segurança de a gente ter menos ainda surpresa refrativa pós-operatória. Obviamente que isso traz um problema, que a gente tem que ter um estoque de lente grande, porque a gente vai ter que estar trocando antes de implantar a lente, né? Você tira todo, aspira o córtex, faz a medida e aí vai calcular. Vou botar 21, 21,5, vou botar 19,5, vou botar 20,5, 21 ou 21,5, né? E ainda tem as toricidades. Então, isso aí tem que ter um estoque bom de lente para na hora você escolher qual que é melhor. Depois que você implantou a lente, né, você já tinha feito a medida do afásico para ver o cálculo do esférico e do cilindro e implantou a lente. Quando a lente tem cilindro, quando é lente esférica, acabou aí a validação das medidas. Quando a lente é cilíndrica, a gente faz uma medida também com o paciente fásico, pseudofásico, porque aí a gente vai ver o melhor eixo do cilindro e o melhor posicionamento da lente. Porque mesmo esses cálculos pré-operatórios, a gente não tem certeza do real posicionamento da lente. Isso aqui vai ajudar bastante, porque é como se fosse um autorrefrator feito na hora. Então, o que a gente faz? A gente tem que tirar aqui o viscoelástico atrás da lente, tem que tirar o viscoelástico em cima da lente, tem que colocar um viscoelástico coesivo, colocar a lente, medir a pressão, que tem que estar de 20 milímetros, e a gente vê aí medindo, que está dando lá 0,20, 0,16, 0,13, aquilo é a refração do paciente. Então, isso aí dá muita segurança, aí a gente faz realmente a captura da imagem, e a gente vê aqui que para esse paciente, vai dar lá na tela, que a gente colocou, sobrou, olha, 0,18 de cilindro residual e não está recomendando mais rotação nenhuma. Então, isso aqui traz muita segurança da gente realmente ter um resultado melhor pós-operatório do nosso paciente para ficar com realmente uma cirurgia refrativa da catarata. A gente muda muito pouco o grau do paciente quando vai implantar, porque a biometria é bastante confiável, mas é mais comum e eventual da gente mudar o eixo que vai colocar a lente intraocular, o posicionamento do eixo. Outra inovação, a gente já está acabando, são essas lentes do Cláudio Trindade, né, que são as lentes
pinhole que ajuda muito quando a gente tem paciente como esse aqui, que tem uma irregularidade muito grande de córnea, e a gente sabe que qualquer tipo de implante vai dar uma qualidade de visão muito ruim. Então, essa lente de pinhole é uma coisa bastante inovativa, que implanta no sulco ciliar, em cima da lente que você já botou no saco. E tem uma coisa interessante que quando você tira a foto colocando esses filtros, a gente consegue ver, né, aquele preto some e a gente consegue ver exatamente o posicionamento da lente tórica que está atrás e tudo que está ocorrendo, né, com a lente. Então, é só fazer o exame com esse tipo de aparelho que você consegue avaliar, inclusive, o fundo de olho. Então, a gente vê aqui um paciente que tinha uma ceratotomia radial muito irregular, feita há muito tempo, já tinha operado, já tinha feito capsulotomia com YAG laser, que a gente colocou esse tipo de lente, que é a lente da morte. Né? O paciente tinha uma qualidade de visão muito ruim, com muita aberração, e implanta a lente no sulco, e realmente o paciente melhora muito a qualidade de visão, porque apesar de perder um pouco de visão noturna, né, que ele fica com esse pinhole, você tem possibilidade de avaliar o fundo de olho, mas a qualidade de visão nessa córnea totalmente irregular, que é muito ruim para o paciente, melhora muito. E, finalmente, o último avanço que a gente acha que vai chegar ainda, que é esse laser de frente segundo para ajuste do poder da lente. Então, já tem trabalho aí publicado, né, em 2017 pela Liliana Werner, que é um laser que molda a lente depois que você implanta. Então, dependendo do que você faz o implante, aí você pode mudar a superfície da lente com esse implante, melhorando, acertando o grau do paciente, né? Então, sobrou meio grau, você vai lá e faz o laser na lente e tira o meio grau. Se você colocou a lente, você quer transformá-la numa multifocal, você também pode aplicar para transformá-la numa multifocal. Então, isso aí realmente vai ser uma revolução e parece que está muito perto já nas últimas para serem aprovado para uso em humano. Então, muitas vezes, né, a gente, como os pacientes, né, colegas médicos, não oftalmologistas, né, confundem uma cirurgia rápida como sendo um procedimento simples. Então, como a gente viu, a cirurgia de catarata, hoje em dia, é uma cirurgia extremamente complexa, que tem vários fatores que merecem a nossa atenção. E para a gente conseguir esse potencial máximo da cirurgia de catarata, depende muito que a gente esteja muito bem preparado. Né? Não é só fazer uma cirurgia tecnicamente perfeita. A gente tem que estar avaliando muito bem o paciente para, então, decidir como que a gente vai personalizar esse tratamento que a gente vai dar para o paciente. Bom, era isso daí. Muito obrigado aí pela atenção de todo mundo. Obrigado, Armando. Excelente, Armando. não poderia deixar de ser diferente, excelente. Agora, Valéria, vê se o pessoal quer ver se alguém tem alguma pergunta que o Armando possa responder. Armando, é sensacional a tua experiência, fala por si só, né? Então, a gente está aguardando alguém colocar alguma colocação. Eu vou só fazer uma menção que o doutor Fernando Trindade está presente na nossa sessão. Então, como foi falado aí da lente do Cláudio, então acho que é uma boa homenagem aí ao nosso querido Fernando, que está nos prestigiando. É uma honra e falar de filho toca mais do que se fosse com a gente. Então, acho que ele deve estar extremamente orgulhoso em relação a essa menção aí que o Cláudio realmente merece, por todo esse gigantismo aí de desenvolvimento aí enfim, tudo que merece. Olha só, Armando, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você faz o teu controle de microscopia especular pós-operatória? Quer dizer, você faz com que frequência, com que intervalo? Você tem hábito de fazer com que esquema? Na verdade, eu não faço, não. Não faz? Não faço. Uma vez que a cirurgia está boa, eu tenho certeza de que correu tudo bem, o paciente não tinha problema pré-operatório, dificilmente eu repito isso aí com o tempo. Eu só vou repetir naqueles pacientes que realmente têm a córnea gutata, né, tem a distrofia de Fuchs, que a gente sabe que pode ter perdido mais célula, menos células. Em geral, em paciente de rotina, eu não faço, porque eu já sei que perdi. A não ser que eu queira estudar aí, como alguns trabalhos aí que a gente quer fazer, mas, em geral, só quando o paciente já tem alguma doença endotelial. Né? Eu gosto de medir com 3 meses, porque também não adianta medir antes, porque tem que dar um tempo para o endotélio se reposicionar para você ter uma medida real, né?
E quando é com uma distrofia dessa que eu quero acompanhar, em vez de fazer a microscopia só 3 meses, o que eu faço mais cedo é paquimetria, para acompanhar a espessura. Almir, por enquanto não surgiu nenhuma pergunta, porque eu acho que o Armando cobriu todas as não, o Armando cobriu. Ele foi muito feliz quando ele falou, às vezes o paciente pergunta, doutor, quanto tempo demora a cirurgia? Mas é rápido, né? Mas eu acho que na medida do possível, né? Quer dizer, não é que a gente queira dourar a pílula, mas a gente tem que passar para o paciente que uma cirurgia rápida é uma cirurgia rápida, mas uma cirurgia de precisão, uma cirurgia que você tem que fazer milhões de cálculos antes, tem que ter um cuidado enorme, não só no pré-operatório, como no pós-operatório, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? É preciso que nós todos, oftalmologistas, temos sempre o cuidado de não banalizar a cirurgia para o paciente, né? Quer dizer, mais ou menos dar ao paciente a noção real de que essa tecnologia, essa técnica hoje em dia depende de muito estudo, de muito investimento em aparelhagem, que não é uma coisa tão simples assim como possa parecer, né? Acho que você foi muito feliz ao tocar nesse ponto também. Rapidez e segurança, né, que tem, não quer dizer que é simples, né? Porque a gente vê que tem tanta coisa envolvida que realmente hoje em dia não é a cirurgia, tem muita coisa envolvida, né, para a gente ter sucesso na cirurgia. Não é só a técnica. Já foi o tempo de fazer a cirurgia, cirurgia em 7, 8 minutos, em 5 minutos, tem muito mais coisa do que isso, né? Armando, e eu achei muito feliz também a questão que você coloca, o resultado vem do todo, desde do diagnóstico do olho seco pré-operatório, que tem que ser tratado, para que tudo, depois disso, siga da melhor forma possível e o resultado seja de excelência, né? A cirurgia de catarata sempre foi etapa dependente, né? Então, a etapa dependente não é só o intraoperatório, é etapa dependente nas perguntas que você faz no pré-operatório, na avaliação que você faz pré-operatória, na pergunta que você faz como o paciente quer ficar, de como ele não quer ficar, de todo o pré-operatório bem feito, do intraoperatório e do pós-operatório, né? Então, é uma sequência grande que a gente tem que hoje... Não é uma coisa... A gente acha que rapidez é simplicidade. Isso que a gente, às vezes, passa como oftalmologista para quem não é oftalmologista, né? E a gente vê aí que a complexidade para ter um resultado é muito grande, não é e gasto, né? Tem dinheiro envolvido. Armando, olha, tem uma pergunta da Leila Dyer. Leila está te perguntando aí, se fosse você ser operado agora, qual lente você escolheria? Provavelmente agora uma trifocal panóptix no meu olho. Então, acho que o César Mota tem uma pergunta também, Valéria. O que acontece é que isso é muito dinâmico, né, Valéria? Hoje não é mais amanhã, está mudando muito, né? Então, a tecnologia em 2, 3 anos já muda tudo. César, quer fazer a pergunta? Pode falar aí para o Armando. Não está aqui no chat a sua pergunta? Tem aqui. Boa noite, pessoal. Então, eu perguntei que eu tenho reparado em alguns pacientes que a gente tem implantado Clareon e tem tido uma melhor visão de perto quando comparado a outras monofocais, mesmo quando a gente calcula para emetropia. Mas só que, conversando com os representantes, enfim, não tem nenhuma explicação em relação ao design dessa lente que possa explicar isso. Não sei se o pessoal que está implantando também tem reparado e se tem alguma ideia para explicar esse resultado, enfim. Eu gosto muito de implantar lente Clareon porque é um material espetacular, né? Só que, infelizmente, a lente Clareon só tem monofocal pura, não tem nem tórica. Ela deveria já estar como um material para todas as lentes Alcon e que, com o tempo, eles vão acabar trocando. Mas hoje em dia é só lente monofocal simples. E realmente eu também percebo isso, que os pacientes ficam plano e conseguem aí um J4, binocular, às vezes até J3, e realmente não tem explicação, não sei por quê. Bom, não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta, se Fernando Trindade quer entrar aí na roda para contribuir aí com algum ponto. Enfim, vamos deixar ainda à vontade para se ainda surgir alguma dúvida.
ou algum ponto a ser falado. De qualquer forma, enquanto isso, deixa eu só convidar a todos para o dia 14 de outubro, a próxima sessão vai ser do Dr. Walter Noisé. Então, já coloque na agenda, que depois do Armando a gente tem que manter o nível, né? Então, Dr. Walter Noisé vem dia 14 de outubro. Alguém mais? Alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém ainda mais colocou alguma coisa. Olha, a Edna Albodin está pedindo. Crema, anuncia aí também um congresso da SBO. Vamos lá. Vai ser o congresso que vai ser presencial, talvez o único do ano, né? Não sei se a USP vai fazer, em Maringá, em novembro. E eu vou estar lá presente. Acho que vale muito a pena estar lá conferindo. Porque esse negócio de virtual é bom, mas também cansa, né? O contato pessoal é fundamental, não tem como a gente estar... Então, já estamos todos com saudades do contato pessoal, né? Com o tempo passando... Né? Certamente eu preferia estar dando essa palestra aí no hospital, né, do que estar aqui em casa. Né? Mas como tudo que é bom merece bis, né? Então, o ano que vem, se Deus quiser, a gente faz um bis de um presencial também, né? Acho que é por aí. Bom, eu acho que não surgiu mais nenhuma outra questão. Então, acho que agora já podemos ir encerrando. Novamente ao Armando. E, enfim, não foi surpresa, a gente já imaginava, né, que ia ser espetacular, mas ele consegue sempre se superar. Agradecer muito a ele e agradecer a todos os nossos colegas e amigos que nos prestigiaram hoje. Tá bom? Obrigado, Armando. Obrigado aos colegas. Obrigado a todo mundo. Conto novamente no dia 14 de outubro, né, Valéria? É isso aí. Conto com todo mundo. Obrigado, Armando. Obrigado. Nada diferente do que a gente esperava. Obrigada a todos pela presença. Até 14 de outubro, então. Tá bom? Um abraço a todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite.